Só peço a atenção dos vereadores, por gentileza. Hoje nós estamos fechando as emendas, presidente, então está um pouco... Nós estamos com as assessorias correndo bastante hoje. Mas o senhor está com a palavra, por gentileza. Obrigado. Eu gostaria de pedir atenção mesmo, presidente, e também quanto professor de filosofia, e eu deixei a sala de aula, agora as duas últimas aulas, deixei os meus alunos para poder proferir aqui a minha palavra e gostaria muito de ser ouvido enquanto educador também. 22 de novembro também é uma data extremamente significante para o Brasil. Porque no dia 22 de novembro de 1910, a Marinha Brasileira, ela usava como castigo chibatas aos marujos, aos marinheiros. 250 chibatadas. E nós tivemos então um marinheiro, o almirante negro, chamado João Cândido, que vendo esse terrível castigo, junto com os marujos, marinheiros, rebelaram-se, certo? Tomaram o encouraçado Minas Gerais e, para que cessassem as chibatadas, ameaçaram então bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, tiveram que usar de uma violência para parar com uma violência terrível que eram as chibatas. Isso em 1810. Hoje, 22 de novembro, aconteceu exatamente esse fato histórico que nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer porque as chibatas continuam. As chibatas da Marinha cessaram. Mas as chibatas estão sofisticadas hoje, colegas, e diz, estão sofisticadas de tal maneira que 250 chibatadas hoje elas permitem que um jovem negro, ou seja, morra por conta da sua cor de pele. E o Conselho vem aqui a essa tribuna pedir, presidente, para que o Conselho, certo, instituído pela Lei 11.833, um Conselho deliberativo, um Conselho fiscalizador, um Conselho consultivo, junto com essa casa, possa também auxiliá-los na construção de uma política que consiga derrotar a discriminação racial nessa cidade. Porque nesta cidade existe um centro organizado que mata jovens e que mata a população negra através dos skinheads. E nós queremos nos colocar à disposição dos colegas e das colegas na perspectiva de criar módulos e leis que a gente possa destruir de uma vez por todas essa perversidade. Na sexta-feira passada, um colega nosso, certo, teve a sua cabeça esfacelada por um taco de beisebol. Não vai aparecer nos jornais. Então, este conselho vem a esta casa não pedir, mas implorar por uma população que sustenta a base da economia dessa cidade. Então, não é implorar um assistencialismo, porque nós somos a classe C operante dessa cidade. Nós que fazemos reviver e conseguimos manter os shopping centers dessa cidade. No entanto, caros colegas, o que está acontecendo? O Conselho entrou com uma queixa-crime contra 2 shopping centers que estão impedindo jovens que, entre parênteses, nós não sabemos os critérios, mas sabemos quais, não podem entrar no shopping center. E aí também trago o relato dos meus alunos e alunas, inclusive alunas que compraram o tênis no shopping center, foram para casa, não serviu, voltaram para o shopping center e foram impedidas de entrar. Isso não pode acontecer e essa casa tem que saber, para atuar junto a esse conselho,
para que a gente possa, de uma vez por todas, coibir, certo, esta prática inconstitucional junto a esses shopping centers. Esta prática da manutenção do racismo e do preconceito, ela está dentro da estrutura do nosso município, dentro da estrutura e da memória do nosso Estado. Não foi só no Rio de Janeiro, mas na Guerra do Contestado, presidente. Porque a Guerra do Contestado, com o São Bispo João Maria, padre, né? Onde quilombolas, sertanejos, pobres, certo? Esperando a parousia, a vinda de Cristo, foram expostos ao massacre das armas bélicas do governo do Estado, do governo federal. Inclusive, foi a primeira vez que o exército brasileiro usou ataque aéreo para matar negros sertanejos aqui no Contestado, que passa por Curitiba, passa por Rio Negro, enfim, chega até o Rio Grande do Sul. No 15 de novembro, na madrugada de 14 e 15 de novembro, presidente, o massacre de Porongos, aonde os lanceiros negros foram todos eles alvejados pelas tropas, não só da Farroupilha, mas também imperialista, ou seja, um comunado entre o Império e os inimigos farroupilhas contra os lanceiros negros. Tiraram as armas e foram massacrados. O que eu estou querendo dizer? Que existe nesta prática um histórico que desemboca justamente na penalização, na criminalização da população negra nesta cidade. Nós hoje nas universidades brasileiras somos 27%, antes das cotas que foram lutas do movimento social negro, primeiro as cotas raciais, depois as cotas sociais, trouxemos a 27% a instrução de uma população que agora opera a economia, inclusive do ponto de vista técnico nessa cidade, certo? E nesse estado. Nós precisamos discutir feriado, não é o feriado municipal, não é o feriado de passear no shopping, é o feriado da memória do que é o regime escravocrata, da memória que é uma criança chegar na escola, em vez de estudar hoje, ela tem que se defender para existir, para dizer para a professora que existe por conta da tua cor da pele, por conta do seu cabelo. Isso é inadmissível e eu preciso dessa cala para a gente estipular leis que coíba isso. Por isso a manutenção do feriado. O feriado da consciência negra é o feriado da brasilidade, porque somente a consciência negra traz no seu bojo, certo, o específico e o princípio de igualdade. Mas até agora a igualdade está vindo somente de nós, porque caso contrário, se for agir segundo opiniões, nós teremos de novo uma violência. Negros do lado de lá, brancos do lado de cá. Agora, a pergunta: quem é branco nesta sala? Nós, com sangue negro, devemos fazer sim, combater o preconceito e honrar os nossos antepassados, estipulando a eles que foram escravizados e que trouxeram o Brasil a esse patamar, que trouxeram essa cidade a esse patamar. Então a estrutura que nós exigimos hoje não é uma estrutura de assistência, mas de direito, de promoção da igualdade, na perspectiva de promulgar a independência e a sanidade socioeconômica desta cidade. E é isso que nós precisamos, presidente. E podemos fazer isso através de quê? Vereador Mestre Pop, através de instituir nessa casa uma ouvidoria permanente, certo? Que possa auxiliá-los também, que recaptar e receber as denúncias, que esta casa possa exigir e fazer o seu papel fiscalizador desse município, porque nós não podemos mais levar taco de beisebol na cara na sexta-feira anterior a 20 de novembro.
Nós precisamos também, conselheiro, vereador, professor Silberto, nós precisamos exigir dessa casa, junto com a nossa mesa executiva, a volta da tarifa social no domingo. Porque nós atravessamos a cidade no domingo com as nossas famílias, depois de uma semana terrível de trabalho. E agora nós não estamos conseguindo chegar nos nossos filhos, às vezes para pegá-los, para passar, porque os casais estão separados, porque não tem mais a tarifa social. O conselho vem então exigir aqui que vocês pensem nessa perspectiva, Casa de Leis, de atendimento ao nosso povo. Aquele que puxa todos os dias, certo? O arado, aquilo que é necessário para que vocês estejam aqui, nobres. Nós precisamos estabelecer junto à administração lá do Pinheirinho, certo? Que a Praça Zumbi dos Palmares seja não só o portal da consciência negra, da população negra, mas também o portal de turismo e que capte justamente as benefícios do turismo nessa cidade. Parabéns ao administrador João do Suco. Há cotas no serviço público, a exigência também desse conselho, porque já foi estipulada em nível nacional, em nível estadual, está aqui o autor do primeiro estado de cotas nível nacional, o nosso conselheiro, meu vice-presidente, Saul Dorval. Ele estipulou isso em 2002, 2003, 2004. E eu sou professor hoje de filosofia, graças a cotas. E posso dizer para vocês que sou o melhor professor de filosofia da galáxia. Porque não existe melhor professor sem melhores alunos. E os meus alunos, eles são os melhores. Nós precisamos das cotas. Nós precisamos denunciar, certo? Precisamos coibir que o acesso de vir ao shopping center seja extremamente aniquilado da nossa história. E nós precisamos construir um plano municipal de promoção da igualdade racial, diferente do plano nacional. Nós precisamos prever as cotas nesse plano, na perspectiva de que a comunicação tenha, certo, as demandas necessárias desta população que trabalha e contribui com esta cidade. E enquanto prestação de contas do Conselho, nós exigimos e vemos através deste dia, sugerir, presidente, que as demandas deliberadas pelo Conselho cheguem até através dos nossos conselheiros vereadores, chegue através a vocês, nobres vereadores e vereadoras, para que possam, certo, olhar e até mesmo sugerir e até mesmo nos convidar para que a gente possa juntos derrotar o racismo nessa cidade. Que possa nos receber nesse sentido, quando nós falamos que vocês precisam de assessoria na perspectiva, é porque a política universal, ou seja, está atendendo a todos, não atende o específico. Porque quem mais morre são jovens negros. Quem mais sofre são mulheres negras. Quem mais entende? Então é sinal, é sintoma de que as políticas universais, ou seja, da forma como ela é instituída, ela não atende à especificidade. E nós queremos contribuir melhor ainda no desenvolvimento dessa cidade. O Conselho agiu profundamente de maneira bastante produtiva, criando na cidade de Curitiba, no Tribunal Regional Federal, a primeira comissão permanente de promoção da igualdade racial do país. Certo? Esse conselho também... Desculpe, Denilton, o tempo já está avançado. Eu vou te dar mais 2 minutos para considerações finais, é possível? Ok. E também vou deixar o convite aberto com outra oportunidade, até mesmo a Comissão de Direitos Humanos desta casa poderá fazer, e também como os demais
membros que participam do conselho, ok? Okay. Isso. Nós precisamos, então, organizar de tal maneira que a gente possa destruir não só o preconceito, na perspectiva de que as casas, certo, de Umbanda e Candomblé não sofram as agressões que vêm sofrendo sistematicamente por conta de um preconceito ridículo. E o conselho vem a esta casa para dizer que nós, através das nossas deliberações e do processo de fiscalização, nós detemos as políticas de igualdade racial no município que foram deliberadas com recurso público. Então o conselho faz essa fiscalização. Então nós já fizemos um pedido ao executivo, estamos aguardando a resposta final dos relatórios finais de política de igualdade racial, mas já identificamos o problema, presidente. Como o conselho não é convocado e não passa pelo conselho as políticas de igualdade racial, somente 1, 2 e 3 ONGs detêm o recurso para fazer a política de igualdade racial no município. E isso é inconcebível. E porque o conselho pode deliberar e ajudar nessa perspectiva, certo? No caso de 2010 a 2017, 4 ONGs deteram 80% dos recursos deliberados para fazer a política de promoção da igualdade racial. Isso é impossível, Goura, vereador. No mais, eu agradeço imensamente essa casa. Vou estar, cada gabinete, entregando o relatório das nossas ações 2015 e 2017 e pedindo para que a casa, a porta, a sala de vocês estejam abertas para que a gente possa propor, para que a gente possa construir e de uma vez por todas essa cidade seja realmente a cidade da igualdade, a cidade da justiça a partir dessa legislação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. Presidente Serginho, gostaria de... Pois não, vereador Rogério Campos, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa. O presidente, eu peço licença para o senhor e os demais vereadores, falar para o professor Newton, para o Saul e para o nosso outro convidado ali, como presidente da Comissão da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, eu quero fazer um pedido, propor uma tribuna livre para que vocês tenham um espaço maior nessa casa aqui de fala aí eu acho que para esse ano talvez esteja fechada já, mas como presidente eu vou propor isso para que vocês tenham mais voz aqui. Perfeito. Fica o registro, o vereador poderá fazer a reserva do tempo, fazer o registro que esta casa, por unanimidade, aprovou a lei que infelizmente, equivocadamente, eu acredito que a Corte Suprema tenha entendido por ser inconstitucional, porém a casa tinha essa dívida histórica, o município, e esta casa aprovou a lei por unanimidade à época. Infelizmente ela foi questionada judicialmente e a Corte Suprema entendeu que ela deveria ser dando a inconstitucionalidade da lei. Lamentável, que eu acredito que nos últimos 12 anos foi a única lei que chegou a uma Corte Suprema desta casa e teve a negativa. Porém, agradeço a vinda de vocês aqui. Mais uma vez, agradecer a presença do Denis Denilton, presidente do Conselho Comper, do Saul, vice-presidente, do Adebayo Majaro, e também registrar a presença do Paulo César Pereira, presidente da Associação dos Detentores Particulares de Patrimônio Cultural em Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelas presenças.